Nessa aula eu vou falar sobre os 4 canais não verbais que vão levar o seu cliente ao transe. Seja muito bem-vindo à aula 18 do meu curso de hipnose e hipnoterapia gratuito aqui pelo YouTube. Se você quer ter acesso a esse curso completo desde a primeira aula, o link para você acessar a playlist completa do curso você encontra aqui na descrição desse vídeo. E na aula passada eu expliquei para você mais ou menos como que funciona a hipnose não verbal no nosso cérebro, no cérebro de quem é hipnotizado. E nessa aula eu vou te falar quais são os 4 principais canais não verbais que vão induzir o seu cliente a entrar num transe de hipnose não verbal, o transe não verbal. Como eu comentei já na última aula, a hipnose não verbal funciona de uma maneira completamente diferente da hipnose clássica, da hipnose verbal. Isso porque ao invés de a gente utilizar de fala, de imaginação para induzir o nosso cliente ao transe, a gente vai fazer essa indução de uma maneira fisiológica. Ou seja, a gente vai estressar a amígdala do nosso cliente até um ponto em que ela vai estar tão estressada que ela vai ativar o mecanismo de luta ou fuga, fazendo com que o seu cliente entre num transe hipnótico extremamente profundo. A gente vai conseguir estressar a amígdala do nosso cliente através de 4 canais não verbais. É claro, na hipnose não verbal a gente utiliza do estímulo desses 4 canais para fazer com que o cliente entre em transe. Porém, você vai perceber que você não precisa utilizar todas essas técnicas, todos esses canais juntos apenas na hipnose não verbal. Quando eu aprendi hipnose não verbal, eu percebi que todo esse conhecimento que eu havia aprendido estava sendo muito útil para aplicar até mesmo na hipnose verbal. Por quê? Porque eu posso utilizar muito dos conceitos, como por exemplo de prosêmica, de sinestesia, para potencializar o estado mental, para ajudar o meu cliente a entrar ainda mais profundo, tanto com a hipnose verbal, juntamente mesclada ali um pouquinho com a hipnose não verbal também. Mas afinal, quais são esses 4 canais não verbais? O primeiro canal não verbal é a prosêmica, tá? Apesar de ser um nome meio estranho, a prosêmica nada mais é do que a proximidade que o hipnólogo está da pessoa que vai ser hipnotizada. Tá? Você vai pensar, olha, beleza, o hipnólogo ele sempre tem que ficar perto, alguma coisa assim, mas o que define a prosêmica? A prosêmica nada mais é do que a nossa definição de espaço pessoal, e ela pode variar muito de acordo com o lugar que você está. Como assim? Imagine agora que você foi num parque da sua cidade e você resolveu sentar em um dos vários bancos que tem disponíveis lá. E de repente você percebe que está vindo uma pessoa e de todos os bancos disponíveis, ela senta exatamente no mesmo banco que você. Isso vai ser uma sensação um pouco desconfortável, certo? Porque, por que ela veio para cá? Se tinha todas essas opções de bancos para ela sentar, isso é a prosêmica, certo? Você sentiu que ela estava invadindo o seu espaço pessoal. Porém, se você estiver, por exemplo, num transporte público, se estiver num ônibus, por exemplo, já essa sensação de espaço pessoal ela se reduz bastante, porque você sabe que você vai ficar ali junto, até mesmo colado muitas vezes com outras pessoas, e não vai te incomodar tanto quanto te incomodou aquela situação do banco. Por quê? Porque a prosêmica ela altera de pessoa para pessoa, de lugar para lugar principalmente. Então o ambiente influencia na prosêmica. O grande segredo do hipnólogo é identificar qual é o limiar dessa prosêmica, ou seja, qual é aquele momento em que o meu cliente começa a ficar desconfortável pela proximidade, mas não percebe isso de maneira consciente, apenas de maneira inconsciente. Então a prosêmica é um dos canais que ajuda a estressar a amígdala, facilitando o processo de hipnose não verbal acontecer. O segundo canal não verbal é o digital. O digital tem a ver realmente com toques. Você pode perceber, por exemplo, no toque de Charcot, que é um tipo de hipnose não verbal, que acontece o toque na testa, que acontece o toque no peito, porque esses toques eles estressam a amígdala de uma maneira extrema, principalmente se você souber exatamente o que você está fazendo, aonde tocar, como tocar, o momento certo de tocar. Isso auxilia a potencializar ainda mais o estresse da amígdala e ajudando muitas vezes o hipnólogo a conduzir aquela sessão. Então, por exemplo, é muito comum você ver no final de uma hipnose não verbal, exatamente esse toque na testa, ou seja, é aquela condução que o hipnólogo está dando para a pessoa de fato entrar nesse estado. O terceiro canal não verbal é a
paralinguística. Paralinguística, inclusive, ela é muito comum, né? Quando você vê sobre hipnose não verbal, você vai ver aí o hipnólogo às vezes fazendo um som estranho com a boca, um som ritmado, né? Ele vai alterar esse som. Tudo isso por quê? Porque o som, ele vai sim influenciar, vai estressar a amígdala e inclusive vai alterar o processamento mental do seu cliente. Então olha só, a paralinguística, né, por mais que seja talvez uma palavra que você está escutando agora, você provavelmente já sabe do conceito. Sabe quando você lembra, por exemplo, de uma tribo indígena em que o pajé tá lá, né, entrando naquele estado de transe hipnótico? O que tá junto com o pajé? O som dos tambores, na verdade, todo esse processo acontecendo, o som do tambor, ele é paralinguístico, tá? Então pode ser feito os sons tanto com a boca, você pode fazer com o tambor, você pode fazer até mesmo com aqueles sinos tibetanos, né? Ou seja, é possível utilizar os sons para fazer com que aquela pessoa entre num processo de hipnose não verbal, né? Só que é muito importante entender aqui na paralinguística, né, que a gente tem um ponto que é muito importante. Não é qualquer som que vai induzir o seu cliente ao estado de hipnose, né? Por que que não? Não estou dizendo que não tem que ser sons específicos que você vai utilizar, mas a grande verdade é que você tem que saber fazer uma leitura do seu cliente e identificar se aquele som está sendo confortável para ele, fazendo ele relaxar ainda mais, ou se aquele som está fazendo o efeito que você quer, que é estressar a amígdala e conduzir ele a esse estado de estresse emocional e entrar no transe hipnótico. Ou seja, não basta só saber fazer o som, tem que saber interpretar se esse cliente está reagindo bem ou não ao som que você está fazendo. E por último, mas não menos importante, a gente tem o quarto canal não verbal, que é o sinestésico. O sinestésico, ele é o mais interessante de todos, porque tem muita parte ritualística por trás, tem toda uma parte mística por trás, né? É muito comum você associar até mesmo mesmerismo, né? Que, querendo ou não, tem a hipnose não verbal como base, né? Então você vai ver o que? Durante uma hipnose não verbal, né? As mãos se mexendo, você vai ver movimentos assim, uma série de coisas, né? Tudo isso está fazendo o quê? Está influenciando a parte sinestésica do seu cliente, né? Você vai perceber assim, ó, meu cliente está de olho fechado, ele não está vendo que eu estou movimentando a mão, né? Claro, ele conscientemente não está vendo você movimentar a mão, mas inconscientemente ele está percebendo, por exemplo, a alteração de intensidade de luz, ele está sentindo uma leve brisa que está tocando do movimento que você está fazendo. Ou seja, são estímulos subliminais, né? Ou seja, estímulos que o inconsciente consegue interpretar, mas o consciente não consegue, né? E como o inconsciente não está sabendo se é um estímulo positivo ou negativo, isso acaba estressando a amígdala. Então é por isso que quando você vê uma hipnose não verbal, você vê um mesmerismo ou qualquer tipo de coisa acontecendo, você vai ver muito movimento de mão, movimento aqui e tudo mais. Tem gente que fala puxando a energia, empurrando isso, fazendo aquilo. Na verdade não tem nada a ver com isso, tá? Tem a ver realmente com a percepção que o cliente está tendo daquele movimento que está acontecendo. Ou seja, a mente dele não está entendendo, ele está recebendo uma série de estímulos que ele não consegue interpretar se é positivo ou negativo, e isso acaba estressando a amígdala, colocando ele no transe hipnótico. Através desses 4 canais não verbais, você consegue hipnotizar qualquer pessoa sem falar nenhuma palavra. Só que, é claro, você precisa ter toda uma preparação, saber exatamente como que você vai preparar o seu cliente para a hipnose não verbal, como que você vai interpretar aquele cliente para saber se o processo está funcionando ou não, e também aprender como que a hipnose não verbal funciona no cérebro do seu cliente, porque fica muito mais fácil de você praticar algo que você sabe exatamente como funciona. E se você quer aprender hipnose não verbal de uma maneira fácil e descomplicada, o meu curso completo de hipnose não verbal em 5 passos está disponível lá na plataforma da Comunidade Marcílio. Lembrando que a Comunidade Marcílio é como se fosse um grande Netflix da hipnoterapia. Você faz uma assinatura e tem acesso a todos os cursos que estão disponíveis lá na plataforma. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre a Comunidade Marcílio, aqui embaixo na descrição desse vídeo você encontra o link para acessar o nosso site. E na nossa próxima aula a gente vai falar sobre o que você precisa aprender e o que você precisa estudar para realmente se formar um hipnoterapeuta. A gente se vê na próxima aula.